Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Em ti estão todas as coisas, Senhor, e desde uma eternidade antes da fundação do mundo, Senhor, até a eternidade que estaremos na tua presença, Senhor. Todas as coisas pertencem a ti nesse espaço de tempo, Senhor, em que aqui vivemos, Senhor. Nos sujeitamos a ti por causa do teu amor, porque nos amaste primeiro, Senhor. Nós somos gratos, Senhor Deus, à tua obra de salvação. Nós somos gratos, Senhor Deus, ao teu olhar sobre nós. Nós somos gratos porque nós podemos crer, Senhor. Nossa esperança não está só naquilo que nossos olhos veem, Senhor, mas nossa esperança está em ti, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Nós te adoramos aqui nessa noite, louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos para que teu Espírito, o Espírito da palavra, Senhor Deus, nessa noite revele aos nossos corações, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou homens a escreverem aquele legado que deixaste para nós, Senhor Deus. O mesmo Espírito que inspirou a escrever, nós pedimos que nos ajude a entender, Senhor. Venha sobre cada vida, cada coração aqui nessa noite, revelando, Senhor Deus, os teus mistérios, os teus segredos, as tuas coisas, Pai, porque nós dependemos de ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar-se, por gentileza. Antes de começar com a mensagem dessa noite, quero oportunizar você que entendeu que tudo que você tem não é somente teu, mas quando você vive em comunhão, em comunidade, quando você faz parte de um corpo, você desfruta e outros desfrutam também, outros são beneficiados com aquilo que o Senhor te alcançou. Se tu entendes assim, queres trazer a tua oferta, teu dízimo nessa noite, não é por lei, não é por necessidade, mas por princípios. Então, se você já não fez isso e deseja fazer agora, nós temos durante esse culto essa oportunidade de trazer ao Senhor parte daquilo que o próprio Senhor nos alcançou, para que seja reaplicado no seu reino. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a nossa função no reino de Deus é colaborar com aquilo que o Senhor já gerou. Deus, quando Ele criou a terra, Ele chamou o homem para ser o seu colaborador. Colaborador e aquele que se empenha na manutenção das coisas que o Senhor fez. Gênesis 2, verso 5, se você quiser acompanhar, nós vamos citar alguns textos da Bíblia para ir construindo uma ideia, que eu acredito que é aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. E a gente começa por esse texto de Gênesis 2, 5. E aí entregamos ao Senhor para que Ele nos instrua nessa jornada, nessa noite, nesse primeiro dia da semana, nesses dias complicados, difíceis que estamos passando. Temos visto muita coisa acontecer numa velocidade que não esperávamos, em relação à própria igreja, as afrontas à igreja. Precisamos nos manter firmes na palavra do Senhor. Gênesis 2, verso 5. A palavra de Deus nos diz assim, ó: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O texto continua, diz que depois Deus criou o homem, e no verso seguinte, verso 9, diz que o Senhor Deus fez nascer então do solo toda espécie de árvores, agradáveis aos olhos e também boas para alimento. Deus plantou a semente na terra. Quando Deus produziu a terra tinha ali a semente das coisas que Deus queria que brotasse. Mas Deus chama o homem para ser o seu colaborador. O texto nos diz que não havia brotado nada, porque ainda não havia o homem para lavrar a terra.
Então o homem veio e ali empreendeu um esforço, empreendeu o seu trabalho, e a partir daí, então, nós vemos o verso 9, Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores. Então Deus mostrava aquilo que Ele chamava o homem e nos dava essa prerrogativa de sermos como que seus parceiros na criação, através do empreendimento do nosso trabalho, né, das coisas que nós fizemos com as nossas próprias mãos. E assim Deus nos chama. Primeira vocação, talvez, ou uma das primeiras vocações que a gente entende que a palavra nos traz, e ela não é só para aquele tempo, ela é eterna, e a gente vai entender isso nessa noite, porque esse texto fala sobre geração e fala sobre a eternidade, esses textos que nós vamos ler. Então nós somos, se assim nos dispusermos a ser colaboradores do Senhor, para que as obras do Senhor venham a existir através do empenho das nossas mãos. E a história começou então, depois no legado que ele deixa, quando ele encontra um adorador a quem ele procurava, Abraão, e ele propôs uma aliança para Abraão, que da sua descendência viria uma grande nação, não era só por seus dias, mas também após a sua morte, isso ficaria para as suas gerações. E a gente entende geração, nessa promessa de Deus a Abraão, como um período de tempo, né? Ou um curto espaço de tempo que vai desde o nascimento até a morte, de pessoas que são contemporâneas, né? Um exemplo que nós temos é quando o povo hebreu saiu do Egito, por cerca de 40 anos eles empreenderam naquela jornada, saíram cerca de 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, e nesse período de cerca de 40 anos, à exceção de 2, os outros todos morreram, ficou Josué e Caleb. Então nesse período de tempo, período relativamente curto, 40 anos, acabou uma geração inteira, né? E isso se concluiu logo depois da morte então de Josué e Caleb. Mas havia essa promessa de Deus a Abraão, e a gente está entendendo um pouco sobre geração, né? Levando para fora, o texto de Gênesis diz assim, a promessa de Deus a Abraão, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a tua descendência. Então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E a gente pode parar para pensar que é no que consiste o princípio da justiça divina, para que Deus tornasse Abraão um homem pecador, igual a tantos outros, igual a todos nós, que o tornasse justo. Dentre tantos conceitos de justiça que existe, eu anotei um que eu creio que é pertinente, que diz assim, a justiça é um estado ideal em que há um equilíbrio entre interesses, de duas ou mais partes. Algo que é justo não pende para um lado para favorecer alguém em detrimento de outro. Mas se Deus aplicasse a justiça a Abraão e lhe retribuísse conforme aquilo que ele fazia, esse princípio estaria quebrado. Olha só, Marcos 7:21 diz que os homens têm os seus pensamentos, e esses pensamentos resultam em atos dos mais desprezíveis. Marcos 7:21-23 diz, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, e aí o texto lista uma série de maus pensamentos pertinentes aos homens, e logo adiante diz, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Como Deus pode ver justiça e tornar um homem injusto, um homem sendo impuro? Eu creio que parte da resposta pode ser essa. Quando Abraão entendeu, ou quando nós entendemos, que não somos, que a nossa vida não é tão somente nossa, mas ela é como que uma parte de toda a humanidade. Quando nós somos parte, nós entendemos como parte de um corpo que atravessa gerações com os nossos feitos, e que a nossa vida é breve e as nossas conquistas elas são fúteis, e se há algum valor na nossa vida é em empenharmos em fazer parte na manutenção do reino, que é eterno,
sendo cooperadores do Senhor. Mas hoje eu vou vou fazer uso aqui das minhas anotações, porque são bastante, e a gente precisa cumprir o tempo, e eu quero que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu tenha a capacidade de transmitir para vocês nessa noite. Então, o que nós estamos entendendo? Que Deus fez uma promessa, e essa promessa não era só para aquela geração, ela transcenderia outras gerações, essa promessa para Abraão. E porque Abraão creu, ele foi tido por Deus como justo, e essa justiça que Deus propõe, e propôs a ele, e propõe a nós, é quando nós entendemos que somos parte, fazemos parte do propósito maior do Senhor, que transcende as gerações, não só para os nossos dias, mas para os dias que ainda virão. E Abraão, dentro da promessa que ele fez a Abraão, ela tem distinções. Então Deus fez uma promessa também sobre Ismael, que era um dos filhos de Abraão. Deus prometeu uma descendência para um casal, para uma mulher estéril, mas eles tiveram um filho, todos conhecem a história, esse filho da carne, esse filho não estava dentro da linha geracional, e esse filho era Ismael, mas Deus mesmo assim fez uma promessa para Ismael, em Gênesis 17 e 20, e essa promessa consiste em que ele seria pai de grandes nações, e dele viria um grande povo. A promessa da bênção para Ismael seria que ele, a sua descendência, seria uma grande nação. Mas logo mais Deus faz uma promessa para Isaque, o outro filho de Abraão, aquele que estava dentro da linhagem que vinha a partir da fé. E a promessa para Isaque é assim, tornarei os teus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, a mesma promessa, de ti virá uma grande nação. Mas tinha um detalhe nessa linha geracional, e essa promessa para Isaque era: e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. A promessa para o filho, que seguia aquela linha geracional, não foi somente de que teria uma descendência que transcenderia gerações, mas que daquela descendência, naquela descendência, ali se cumpriria o propósito de redenção de Deus para a humanidade, porque um daquela descendente seria o abençoador de todas as nações. E essa promessa se confirma quando Deus faz a mesma promessa para Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. E a promessa para Jacó, em Gênesis 28, 14, diz que todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Por que a Bíblia nos fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Você encontra isso inúmeras vezes no Antigo Testamento. E não diz que Deus é o Deus de Abraão e de Ismael, porque Deus fala de uma linha geracional, e essa linha geracional carrega a promessa, não só a promessa para Abraão em si, mas a promessa para toda a humanidade. Jesus é descendente dessa linhagem. Então Abraão entendeu isso, ele entendeu que essa promessa do Senhor era muito mais do que ter um filho para deixar a sua herança, porque ele reclamava para Deus que ele não tinha filhos, e tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele teria que deixar para o filho do cara que era o braço direito dele lá, do seu homem de confiança, porque ele não tinha geração. Mas ele começa a entender que a promessa do Senhor era muito mais do que só para aqueles dias. E Deus fez isso e trouxe essa promessa de descendência, e o Senhor nos faz hoje participantes dessa promessa. Paulo diz que nós somos enxertados nesse mesmo tronco, e nós nos alimentamos dessa mesma raiz. Mas por que Deus nos traz essa condição hoje? Para que nós sejamos salvos? Não, irmãos, não só para isso, mas para que nós sejamos cooperadores da sua obra. A salvação, ela é como veio o prêmio da justiça, veio pela fé. A justiça foi imputada a Abraão porque ele creu, e nós cremos que nós, nos envolvendo nesse mesmo propósito, nessa mesma linhagem geracional,
que não é só para os dias que nós vivemos, não é só para nós, para os nossos filhos, quem sabe para os nossos netos e com muita sorte para os nossos bisnetos. Não é só para essas 4 gerações, mas o Senhor nos chama para vivermos um propósito que é eterno. Até porque a gente não sabe se aquilo que a gente tem realmente os nossos filhos vão herdar. Provérbios 27 e 24 diz: pois as riquezas elas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Abraão entendeu o plano de redenção da humanidade. Entende o que é isso que Deus propunha para Abraão ali? E onde que o Senhor nos colocou, onde que o Senhor nos enxertou, em fazer parte desse plano de redenção da humanidade. Mas precisa que haja o que houve em Abraão, precisa fé. A gente precisa crer que fomos enxertados numa obra que nós não conseguimos medir. Vai além da nossa capacidade de entendimento, a grandeza que é o lugar que o Senhor nos colocou. E para nós agora então, quando nós entendemos que nós somos os cooperadores da obra do Senhor, até quando, irmãos? Até que Ele venha. Nós somos vistos também por pessoas justas diante do Senhor, recebendo dele o galardão da justiça. Irmãos, nós devemos trabalhar não para nós mesmos, mas nós devemos trabalhar e nos empenharmos para aqueles outros que virão após nós. Os que passaram. Nós estamos aqui e o que nos cabe? Nos cabe trabalhar na manutenção desse propósito de Deus até que tudo se cumpra. E aí então podemos ter a clareza do galardão da justiça que o Senhor há de nos entregar. Mas a gente tem os nossos olhos focados nas nossas coisas do nosso tempo. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista com um professor da USP que fala sobre, ele é especialista em clima e natureza e uma série de coisas. E o entrevistador perguntava para ele sobre a Amazônia, né? Se desmatar a Amazônia, então vai para as chuvas. A Amazônia é conhecida como a floresta das chuvas, né? Rainforest. E eles conversavam e eles, não é essa lógica. Essa lógica está invertida. Não é porque tem árvore porque chove, é o contrário. Naquela região, é uma região por diversos fatores onde há muita chuva. Então, porque há chuva, há árvores. E as pessoas pensam que há árvores, então por isso que tem chuva. E não é. A chuva ela vem. É por isso que tem árvores. A lógica é invertida. E quando eles conversavam, o entrevistador falou justamente nessa questão de desmatamento. E esse professor da USP falava: olha, se desmatarem, né, grande parte da Amazônia, cerca de 20 anos tudo aquilo cresce de novo, as árvores crescem de novo porque o ambiente é propício. A chuva é natural por causa de outros fatores ali. E o entrevistador, ele fala: mas aí precisariam 20 anos para as árvores voltarem. E o professor falou: o que são 20 anos dentro dessa imensidão de tempo da existência da Terra? E eu assisti essa entrevista e eu parei para pensar, olha como as pessoas olham para si mesmo, né? Eu penso nos 20 anos, porque esses 20 anos eu ainda estou vivo, eu vivo isso, eu desfruto disso, mas eu não me dou conta que esses 20 anos são nada, ou talvez os meus 60, 70, 90, não sei quantos anos, sejam nada, dentro dessa imensidão de tempo que é o começo e o fim. E eu não consigo olhar muito para as gerações, eu não consigo trabalhar para as outras gerações, porque eu olho para as minhas coisas, eu olho para o meu tempo. E eu consigo ver quando o Senhor nos fala de um novo conceito de geração. Isaías 44, ele se refere a Jesus como o eterno, diz: eu sou o primeiro e o último. Então nós entendemos que tudo está dentro desse período de tempo, né, dessa imensidão que vai desde quando as coisas foram criadas. O nosso trabalho está dentro desse tempo, até quando se consumar esse tempo e essa geração passar. E aí nós precisamos entender também um outro conceito de geração que a palavra nos ensina. Ainda em Isaías 44, o texto diz assim: assim diz Yahvé o Senhor,
o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno ou o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há outro Deus. Então nós entendemos que esse tempo que compreende toda essa extensão, né, do começo e do fim, ele pode ser entendido como uma geração, como uma era, né? Eu estava lendo outros dias, semana passada estava lendo Mateus 24, um texto que concorda com isso, quando Jesus falava sobre o fim dos tempos. E no verso 34 de Mateus 24, ele diz: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração Jesus estava falando? Daqueles que eram contemporâneos deles? Não, esses todos já passaram, mas essas coisas do final do tempo ainda não chegaram. Quando Jesus se refere à geração, ele fala em toda a raça humana. A concordância de Strong diz que uma das definições de geração é raça, a raça humana. E ainda, segundo Strong, o uso dessa palavra geração, quando ele é repetido, por exemplo, de geração em geração, ele praticamente indica um infinito de tempo. Então Deus, ele pode nos falar de geração como sendo pessoas, um grupo de pessoas contemporâneas que viveram uma determinada época, mas também pode nos falar de geração como sendo uma linha que vai desde sempre até sempre. E eu creio que o Senhor nos insere nesse conceito de geração que vai desde sempre até sempre, nesse conceito de geração que fala sobre a eternidade. Então, para nós agora, esse deve ser o alcance do nosso trabalho, que aquilo que a gente faz, o nosso envolvimento hoje, ele transcende o nosso tempo, ele perdura até um tempo que a gente não possa medir. Irmãos, o reino de Deus não é um lugar para obtermos vantagens, é um lugar para trabalharmos na sua manutenção para as próximas gerações. O que eu planto hoje, eu não colho hoje. Nós precisamos trabalhar crendo que Ele nos imputará o galardão da justiça, até que se cumpra essa geração chamada era, né, e que o Senhor, ou essa era da raça humana, e que o Senhor volte, então, para trazer com Ele o seu galardão, e Ele venha para remir o povo, e para nós, então, comece uma nova era, né, junto do Senhor na sua eternidade. E a palavra de Deus ainda nos fala que sobre essa condição de nos envolvermos nessa obra do Senhor, como que seria, qual que é a proposta do Senhor? Porque a gente sabe que a promessa para Abraão, ela foi até o nascimento de Cristo. A promessa de Deus para Abraão foi que da descendência dele viria o Redentor da humanidade. Jesus veio, Jesus nasceu, se cumpriu. Abraão não viu se cumprir a promessa que havia para ele. Imagina, irmão, se a gente faz uma oração, se espera a resposta de Deus no mesmo dia. Se Abraão tivesse esse senso de urgência que nós temos, talvez ele desistisse no meio do caminho. Ele não sabia quando que ia se cumprir, porque ele sabia que não era para ele, era para todo o reino. Quando nós entendermos que as coisas que nós buscamos do Senhor não é para nós, mas é para o reino, e envolvidos no reino, talvez eu não desfrute com abundância de muitas coisas, mas talvez eu passe por algum aperto, por alguma necessidade, por alguma opressão, mas se isso favorecer o reino e o cumprimento das promessas do Senhor, isso está valendo. Isso tem acontecido com os cristãos perseguidos hoje e em todo o mundo. Eles acreditam que vale a pena se envolver com o reino, porque haverá um dia que tudo isso vai passar. E a coroa de justiça está guardada para aqueles que crerem. Mas como que nós nos movimentamos nesses dias? Nós precisamos aceitar que a obra do Senhor, ela é coletiva. Ela é de toda a igreja, ela é do corpo de Cristo. Mateus 24, quando Jesus sai do templo, após os sacerdotes duvidarem da sua autoridade, questionavam Jesus no templo, os sacerdotes ali questionavam: em nome de quem você faz essas coisas? Então Jesus saiu e vieram os discípulos admirados com o templo. Tem nos evangelhos expressões diferentes da admiração desses discípulos. Em Lucas fala que eles se admiravam das pedras ornamentais que tinham no templo.
Em Mateus fala que eles se admiravam das pedras grandes que davam sustentação àquele templo. Então eles falavam para Jesus: olha só esse templo, olha só esses edifícios. Mas Jesus responde: derrubando esse templo eu o erguerei em 3 dias. Jesus falava do seu próprio corpo, do próprio templo. João 2, 21. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o templo, sobre o corpo, sobre a igreja, como nos movimentarmos. Quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era como que fosse um prenúncio do templo, né? O que seria no templo depois foi antes no tabernáculo. Deus dizia que Ele queria um lugar para habitar no meio de seu povo, Êxodo 25, 8. E nesse santuário, então, no lugar onde Deus habitava no meio do povo, a manifestação de Deus, ou a representação da presença de Deus ali, era através da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, em cima dela existia o propiciatório e 2 querubins, 2 seres celestiais, um de cada lado. O propiciatório é o local onde se fazia as propiciações, que são os sacrifícios para limpar o pecado. E essa expressão da manifestação de Deus no templo, agora Jesus então, na sua morte, no seu sepultamento, fora colocado o Cordeiro de Deus, que morreu pelo povo, para salvar o pecado da humanidade, fora colocado, e de cada lado também havia um anjo. Quando Maria Madalena chegou até o sepulcro, ela viu aquele lugar onde jazia o Senhor, que já estava ressuscitado, e viu um anjo em cada lado, um na cabeceira e outro nos pés, uma figura daquilo que Deus representava no templo. Agora Deus mudava aquele foco, aquele olhar para as questões religiosas do templo, Ele trazia uma nova condição, e agora então Ele falava que o templo era o próprio corpo. Jesus também falava isso. Maria Madalena entendeu que Cristo era a propiciação pelo pecado de toda a humanidade, porque a representação do que ela via, aquela cena que ela via, era a mesma cena que ela via no templo, quando Jesus disse: eu vou habitar no meio do seu povo. Contudo, o templo, a edificação, já havia perdido a sua glória, e a manifestação de Deus não estava mais ali. E olha só isso, como o próprio Deus começou a fazer a obra dele. Mateus 27, 51 diz que o véu do templo se rasgou em 2 pedaços, quando Jesus morreu. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aquelas pedras do templo que era admirada pelos discípulos. O próprio Deus começou a romper ali na morte do Senhor. O Senhor começou a destruir aquele apego religioso que os homens tinham, inclusive os seus discípulos, eram seduzidos por aquilo. E cerca de 70 anos depois, o general Tito Vespasiano tocou fogo no templo, na invasão, destruiu Jerusalém, e desde aquela época do ano 70, depois de Cristo, 70 e poucos, até hoje o templo não foi reconstruído. E não precisa, porque agora há uma nova condição. Há um novo templo. A igreja de Jesus então foi estabelecida a partir não mais daquelas pedras que os discípulos admiravam, que os fariseus admiravam e cultuavam naquele templo, mas através de uma nova pedra, quando veio a revelação do alto dos céus, no momento em que a igreja foi fundada, quando Jesus questiona: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: você é o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: olha, Pedro, o céu que te revelou isso, e sobre esta pedra, esta revelação de que o Filho de Deus veio à terra, edificarei a minha igreja. Agora há uma nova pedra, e essa pedra é uma pedra de fundamento. E 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Aqui se cumpre então, na morte de Jesus, na fundação da igreja, mais especificamente na morte de Jesus, a promessa
que havia sido feita para Abraão. Então agora a igreja é o novo templo. E aqui é algo importante que a gente pode observar. A igreja, como um corpo, é um novo templo e passa a ser o local onde Deus manifesta o seu poder. Paulo escreve sobre a unidade da igreja como corpo. Ele diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso é importante. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós mesmos sois de Deus? Paulo fala aqui que nossos corpos não são de nós mesmos, o texto que nós acabamos de ler, mas nós somos parte do corpo de Cristo. Então Paulo se refere à igreja como corpo de Cristo e como templo do Espírito. Não sou eu, não é o meu corpo que é o templo do Espírito, não é o teu corpo, não é o teu corpo, mas é o corpo onde Cristo é o cabeça e toda a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito de Deus tocando no nosso espírito, e a gente pode ser um com Ele a partir disso, nós vamos entender que existem coisas que nós resolvemos no nosso quarto de oração, eu com Deus, mas existem coisas que não vão ser resolvidas no meu individual com o Senhor, mas precisa do corpo da igreja para que elas sejam resolvidas. Por isso que nós precisamos viver nessa condição de comunhão, de comunidade, entendermos que um é parte do outro. Quando eu comecei, falei brevemente sobre a oferta, falei justamente isso, aquilo que eu, como sendo um corpo, aquilo que eu possuo, eu preciso que alguém também desfrute disso, porque senão eu sou só eu, mas eu não sou mais, o meu corpo não é mais meu, eu faço parte de um outro corpo, eu sou só mais uma parte, eu sozinho não sou nada, por mais que eu dobre meus joelhos e ore todos os dias, eu preciso viver em comunidade, em comunhão. A Mônica falou aqui quarta-feira passada, se eu não estou enganado, justamente sobre o congregar, a importância do congregar, como que eu vou ser parte do corpo, se mesmo crendo no Senhor, fazendo ali alguns atos para a manutenção da minha fé, eu não congrego, eu não estou disposto a abrir mão um pouco de mim, para repartir com parte do mesmo corpo que eu. E se nós entendemos a igreja como o grande corpo, onde Cristo é o cabeça de todas as pessoas do mundo inteiro, a igreja da fé, nós podemos entender também uma outra condição de igreja, da comunidade local. Então, parte daqui, parte da nossa comunidade local, e parte de um local. O Salmo 128, um texto maravilhoso sobre família, o texto fala do homem que teme ao Senhor. Ele é bem-aventurado no seu trabalho, a sua esposa dentro da sua casa, seus filhos ao redor da sua mesa. Mas o verso 5 e 6 diz algo interessante. Diz que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Deus fala de um local, e Deus fala que a bênção para esse homem que teme ao Senhor não é dele propriamente, mas é desde Sião, é desde a cidade. Então o que o homem faz? O que nós fazemos? Nós nos empenhamos no trabalho em favor daquela localidade, do local onde nós estamos. Então aquela cidade próspera me retribui essa prosperidade. Eu não trabalho para a minha prosperidade, eu trabalho para a minha comunidade. E quando a comunidade avança e prospera, eu desfruto também daquela prosperidade. E ainda o texto fala que prosperidade da nação, prosperidade de Jerusalém e paz para a tua nação, paz sobre Israel. Então quando nós nos entendemos como comunidade e trabalhamos em favor e nos envolvemos e nos empenhamos em favor dessa comunidade, a comunidade prospera, nós somos abençoados pela comunidade, e isso vai até alcançar toda a nossa nação, pelo temor do Senhor. Assim é o homem
que teme ao Senhor. Então nós não podemos ignorar a nossa comunidade aqui, né? Nos primeiros cultos, nas primícias desse ano, nós tivemos uma ministração aqui sobre a cidade, sobre a importância de amar a cidade, né, do pastor César Prates. Esse é o entendimento, essa clareza que a gente precisa ter, né, do nosso envolvimento, não para mim, para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, mas para que a comunidade toda desfrute e que isso avance e transcenda gerações. Nós sabemos de cidades que foram amaldiçoadas. Jericó, por exemplo, foi uma cidade que foi amaldiçoada, os muros foram derrubados e nunca mais foram reerguidos. Nós sabemos de cidades que foram abençoadas também. Jerusalém é uma cidade abençoada, e ela vive em guerra, mas ela está lá, e é lá o lugar onde o Senhor há de voltar, assim nós cremos. Não são governos, não é poder terreno, não é nenhum outro poder dessa terra que tenha esse compromisso de deixar legado para as gerações, senão a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Esse é um compromisso nosso, que se nós não assumirmos como igreja, ninguém vai assumir. Nós não temos que esperar de ninguém. Nós podemos sim, permitir que os outros esperem de nós, porque a igreja é a única instituição infalível na terra. A igreja é a única instituição que o Satanás, com todos os seus demônios, não consegue prevalecer contra ela, quando ela avança, porque todo o sistema do mundo, ele está debaixo dos cuidados do maligno. Olha o que diz 1 João 5,19, nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Esse todo mundo não são as pessoas, esse todo mundo são os sistemas, as formas de se conduzir as coisas no mundo inteiro. Isso está debaixo do cuidado do maligno. A gente vê isso por causa da corrupção, por causa de uma série de questões aí que são muito claras para nós nesses dias. Eu preciso que alguém me diga a hora, por gentileza. Obrigado. Então a igreja precisa começar a assumir espaços na sociedade que até então estão debaixo da mão do maligno. O mundo jaz no maligno. Os seus sistemas, eles são sistemas corrompidos, né, e são sistemas que oprimem o povo de Deus. E como que a gente faz como igreja se movimentar? A gente precisa entrar nesses lugares. Eu não consigo destruir algo de fora. Quando um edifício ele é implodido, o edifício ele está, enfim, não interessa mais, talvez ele esteja ruindo, enfim, né? Precisa ser implodido. Eles entram no edifício e colocam nas paredes internas dinamite, e quando eles acionam, o prédio ele não explode para fora, ele implode, ele cai para dentro, né? Cai, enfim, né? Fica um monte de entulho, né? Como que caindo para dentro, sabe? Por quê? Porque precisa entrar dentro para fazer essa implosão. Como que nós vamos modificar esses sistemas malignos? Nós precisamos entrar nele. Existem algumas esferas da sociedade, são denominadas 7 esferas da sociedade, esferas de influência, que a igreja precisa entrar nesses lugares. Para quê? Para começar a remir isso. Se você é justo, tem uma mente justa, segue os princípios do Senhor, e você está num sistema corrompido, você pode, com a tua ação diferente do que todo mundo faz, sabe, trazer algo diferente para aquele sistema. Você vai sofrer afronta, você vai sofrer opressão, você vai querer ir embora daquilo ali, você vai ser tentado a fazer do jeito que os outros fazem. Mas há em ti algo diferente que pode fazer com que tu consiga fazer o certo no meio do errado, que você consiga atravessar um lamaçal sem sujar as tuas vestes brancas. Há algo em nós, na igreja, que nos possibilita isso. Então essas 7 esferas da influência,
que se acredita que são os locais mais importantes que a igreja precisa entrar. Para quê? Para trazer a sociedade de volta para Cristo. E eu anotei esses 7, nós tínhamos, acho que a Janete talvez se lembre, mas alguém se lembra do nosso curso do Mevan Academy aqui, nós falávamos sobre as 7 esferas da influência, no módulo do alinhamento vocacional. Então eu relacionei os 7 e fiz algumas observações. Antes de encerrar, eu queria trazer isso para vocês. A primeira esfera de influência onde precisa ser remida é a família, o lar. Então nós precisamos romper com essas questões de aborto, divórcio e tantas outras que corrompem a família. A religião é a igreja. O que a igreja pode fazer? Romper com a religiosidade e manifestar a sua verdadeira posição no reino. A educação e as escolas, o que a igreja pode fazer? Romper com os sistemas de doutrinação ideológica. A mídia e as comunicações, o que a igreja pode fazer? Romper com a manipulação das informações. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa entrar lá. Se você falando de mídia aqui, se você é jornalista, se você gosta dessa profissão, sabe, é lá o lugar onde você vai exercer o reino de Deus. Talvez não seja aqui, mas lá. As artes, o entretenimento, esportes, trazer pureza e incentivar a coletividade sadia. Economia, negócios, levantar recursos para que o reino avance a partir da direção que o Senhor nos dá para a aplicação desses recursos. Família, religião, educação, escolas, governo, política, mídia, artes, economia e negócios. Esferas da sociedade que são um prato cheio para Satanás trabalhar ali e fazer a manutenção desse sistema corrupto que nós vivemos hoje. A gente tem visto muito na política, é o que aparece mais, mas tem questões do teu dia a dia, né, que por vezes parece, já toma uma forma de normal, e a gente vai até acostumando. Um dia eu fui comprar um produto, o vendedor falou: isso aqui tem 1 litro. Aí me deu a notinha, paguei, me deu a notinha dizia 900 ml. Eu disse: não, tudo bem, até a gente já está acostumado a ser enganado, né? Então a gente já nem se dá mais conta disso. Daí o rapaz me entregou um produto, eu saí, quando fui ver, tinha 400 e poucos ml naquele tubo. Aí voltei, né? Então assim, tem coisa que se fosse vender 1 litro, me entregou 900, cara, tudo bem. Comprar um bombom de 1 quilo lá não é mais 1 quilo, é 900, agora tem 5 bombons a menos. Vai comprar qualquer coisa e já não é mais aquilo que era. Eu trabalhei como distribuidor de produto alimentício, trabalhava numa empresa de chocolate, tinha as barras de chocolate de 160 gramas e as de 130. Depois foi diminuindo, a embalagem parece que é a mesma, mas agora é de 90. Então a gente vai, essas coisas, a gente não se apercebe. Não que a gente seja enganado nisso, né? Mas é uma forma de talvez começar a nos enganar para que a gente vá se acostumando com essas coisas. E a gente vai, e por vezes, né, eu deixei de ir numa fruteira, porque eles colocavam, o preço era bom, o produto era bom, mas eles colocavam ali na balança e já digitava na máquina a quantidade e largava do lado. Eu não conseguia nem enxergar, quando a fruta caía na balança, eu ia olhar ali o peso para ser mais, o cara já tirava, já estava digitando o valor. Cara, que rapidez, né? Que eficiência, né? Ele nem largou ali, ele já está digitando o valor que deu, porque ele calculou, ele sabe o preço do quilo, ele calculou quantos gramas deu ali, e ele já sabe de cabeça aquele negócio ali, sabe? Eu aprendi, quando eu me converti, eu aprendi que balança enganosa é a abominação ao Senhor. 999 gramas não é 1 quilo, mas a gente vai indo, né? Os sistemas são assim mesmo. Talvez não haja vamos colocar assim, uma maldade, mas pode haver uma falta de temor, né, em quem faz essas coisas. E a gente vai se acostumando a ser ludibriado, para não dizer enganado, usar outra expressão diferente aqui, né? E a vida vai. Mas como que a gente faz para remir isso? Se eu vou trabalhar numa fruteira, sabe, ou se eu vou ser um dono de fruteira, eu preciso fazer diferente. Se eu vou trabalhar em qualquer lugar onde eu vá, eu preciso fazer diferente. Como que eu vou remir aquilo? Como que eu vou levar a presença de Deus para aquele lugar, se eu vou permanecer ou levar outro engano?
E essas questões simples que a igreja precisa se movimentar. Quando a Bíblia nos fala que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, é isso, sabe? É a gente mostrar que existem princípios de justiça, e se precisar sofrer o dano, tudo bem, deixa que eu sofro, mas eu sei que há um galardão de justiça guardado para mim logo adiante ali, e esse meu envolvimento, quem sabe eu deixo um legado para alguém, quem sabe alguém veja que eu sou justo, e olhe, ou ao menos que eu procuro ser justo, e olhe e diga, olha, o Deus que aquele cara serve ali, vale a pena servir, porque os princípios que ele carrega é diferente das coisas que eu conheço. Essa é a manifestação que o Senhor espera da sua igreja, que as coisas que a gente faça, elas transcendam esse nosso olhar agora do meu tempo, do desfrute, do ter as coisas, e enfim, né? Mas me envolver em algo maior, olhar para a eternidade, saber que essa geração vai chegar um tempo que ela vai se cumprir e nós vamos passar, e quando a gente passa, vai passar todas essas coisas, a preocupação de Abraão, e agora eu tenho um monte de coisa, não tem nem para quem deixar, até que ele entendeu, opa, tem algo diferente aí, existe uma promessa aí, e se a promessa de Abraão foi que viria o descendente dele como salvador da humanidade, para nós agora esse envolvimento na manutenção, como cooperadores das obras do Senhor aqui na terra, e a gente então pode trazer algumas questões, eu quero deixar uma pulga atrás da tua orelha antes de a gente encerrar, e que essas reflexões te incomodem até tu conseguir a resposta para elas. E você pode se perguntar, eu, como cristão, eu conheço as necessidades da minha cidade? Quais são as necessidades que urgem, que são urgentes aqui na minha cidade? Das habilidades e recursos que eu possuo, eu sei onde aplicar? Eu me empenho, eu desejo aplicar para que eles deem um retorno para o reino dos céus? Como eu posso ser um cooperador do Senhor em minha cidade e cumprir a minha atribuição em ser um cooperador na obra do Senhor? E o que a cidade onde eu moro pode esperar de mim? Vamos colocar de pé, por gentileza? Quando Jesus estava junto com os discípulos, naquele mesmo episódio ali onde Pedro teve a revelação que Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, e que a partir dali foi fundada a igreja na terra. Quando eles terminaram de conversar, Jesus disse, olha, não precisa contar para ninguém aí dessa revelação que vocês tiveram, não precisa contar para ninguém, porque ele sabia que ia chegar um tempo em que as pessoas saberiam disso. Não era a hora ainda não era a hora. Sabe, tem coisas que a gente não precisa dizer para ninguém, tem coisas que a gente não precisa falar, às vezes até numa pregação a gente não precisa falar nada, a gente precisa só fazer aquilo que nos é proposto a partir da fé que nós temos no Senhor, só fazer. Alguém vai estar vendo, e quando chegar a hora certa, quando se cumprir o tempo, haverá a recompensa daquele meu envolvimento. Pode ser que seja por esses dias, pode ser que seja depois, quando eu já nem estiver mais aí. Tem coisas que não precisa falar, mas tem coisas que a gente precisa se empenhar em fazer, tem coisas que a gente precisa se empenhar em viver. Irmãos, exige empenho, exige uma disposição. Outro dia nós falamos aqui que a vida nos pede atitudes, a gente precisa saber para onde a gente está indo, a gente precisa conhecer, né, que o Espírito da palavra nos revele o que Ele tem para nós. Qual que é a nossa jornada? O que é que vai ficar?
O que daqui, se Jesus não voltar, daqui 100 anos, alguém possa desfrutar de alguma coisa que eu fiz hoje? Alguém possa alcançar a graça a partir de uma coisa que eu fiz hoje? Alguém possa se arrepender de seus pecados a partir de uma coisa que eu fiz hoje? Talvez eu nem saiba, nem venha saber, não sei como é que vão ser as coisas depois, mas eu sei que o justo juiz há de vir, né, e há de olhar para nós. Eu sei que a misericórdia, eu gosto muito dessa expressão, parece que nos dá um certo alívio, né? Diz que a misericórdia do Senhor triunfará no juízo. Não parece que, opa, tudo bem, ainda bem, né? Ainda bem que a misericórdia triunfará no juízo, né? E essa misericórdia faz parte dos atributos de justiça de Deus, né? Ela está, como creio eu, como que inserida nos atributos de justiça. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê a graça de viver a nossa vocação, no lugar onde nós estivermos, no trabalho onde tu estiver, naquele envolvimento que tu tiver no teu dia a dia, aquilo que toma o teu tempo durante 8 horas por dia, durante semanas e durante anos a fio. É ali o lugar que tu precisa exercer o reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Dou graças, Senhor, Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eterno Deus. Pai querido, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é um balizamento para as nossas vidas, Senhor. Pela correção que Tu nos faz por ela, pela direção que Tu nos dá por ela, Senhor Deus. Não nos largaste, Senhor, avulso nesse mundo, Senhor. Mas nós temos a Tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina, Senhor. Mas nós precisamos crer assim como Pedro creu, Senhor. Tu és o Filho de Deus vivo, e no final dos dias de Pedro, ele já não se importava mais com qual seria o tipo de morte dele, Senhor. Porque ele fez algo que ficou para os nossos dias ainda, Senhor. Tantos homens, Senhor Deus, iguais a nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos erros, Senhor. Um dia creram e se empenharam em fazer uma obra maravilhosa, Senhor. Uma obra que transpassou gerações, de geração a geração, e vai permanecer durante uma era inteira, Senhor. Todas as coisas passam, Senhor, mas a Tua palavra não há de passar, Senhor. E a Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva em todo o tempo. Uma palavra de 4.000 anos atrás, ela tem espaço na nossa vida nos dias de hoje, Senhor. E vai ter espaço ainda enquanto existir o mundo dessa forma, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu sei que Tu nos pede empenho, Senhor. Sei que disseste para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Eu sei que nós precisamos de ter esforço e nos animarmos, Senhor Deus, para fazer a Tua obra, Senhor. Mas nós precisamos também da Tua ajuda, Senhor. Porque por vezes fraquejamos, por vezes fizemos a escolha errada, por vezes deixamos aqueles pensamentos que diz a Tua palavra que são abominações diante de Ti, aqueles que trariam um grande peso de juízo sobre nós, Senhor. Deixamos eles muitas vezes dominar a nossa mente, Senhor. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor Deus, mas nós queremos, Senhor Deus, nós queremos viver o Teu reino, Pai. Nós queremos nos envolver, e eu falo isso por mim, Senhor Deus, eu sei que todo aquele que pensa assim concorda com essa oração, Senhor. Queremos nos envolver em algo eterno, Senhor. É muito pouco essa vida aqui, é muito pouco, Senhor, diante da imensidão, Senhor Deus, que existe desde o princípio até o fim. Tu és o princípio e Tu és o fim, Senhor. Tudo está em Ti. Nós estamos em Ti, Senhor Deus. Não foi em vão que Te entregaste como propiciação em nosso favor. Não nos permita jogar isso fora, Senhor. Não nos permita deixar passar os nossos dias sem olharmos para a necessidade da nossa cidade, Senhor, das pessoas próximas de nós, Senhor Deus, da comunidade de fé, aqueles até que nem ouviram falar do Teu nome, mas que têm fome e sede, Senhor. Talvez a partir de nós eles possam vir a ter fome e sede de justiça, e a Tua justiça venha sobre eles, e eles sejam resgatados da perversidade desse mundo, Senhor.
Senhor Deus, dá clareza nas nossas mentes, Pai, de nos envolvermos em favor do Teu reino, Pai. Tudo que é mais importante para Ti, Senhor Deus, são as pessoas. Tu vieste, Senhor, para redimir toda a humanidade. Toda a humanidade, Senhor. Pai, que muitos possam crer a partir das nossas vidas, Senhor. Confesso, Senhor Deus, as minhas fraquezas, Senhor. Mas creio, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito, que é aquele que opera, Senhor Deus, tanto no querer quanto no efetuar. Sei que Tu pode mudar o entendimento de uma mente. Tu pode transformar um desejo de um coração, Senhor. Tu pode, Senhor Deus. Tu pode fazer um milagre na cada vida, Senhor. Quero orar nessa noite também por milagres, Senhor Deus. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Tu és um Deus que dá instrução, mas Tu és um Deus que age no sobrenatural também, Senhor. Naquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém explica, Senhor. Mas Tu age ali também, pelo poder, Senhor Deus, que há em Ti. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no Deus que há de trazer à existência as coisas que ainda não existem, Senhor. Pai, nesses dias difíceis que temos passado aqui, Senhor Deus, tantas pessoas talvez tenham se voltado para Ti no momento de aperto, de dor, Senhor. Mas eu sei que Tu não rejeita um coração quebrantado, Senhor. Pai, recolha, Senhor Deus, todas essas orações, Senhor. E nos ajuda como igreja, Senhor Deus, a avançar e triunfar, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, a Tua presença é o meu prazer. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, a Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor,
serafins que encobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais e mais, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, a tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, a tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas meu lugar secreto. Aleluia. Colocaste, Senhor, a eternidade dentro do homem, Senhor. Isso é da nossa natureza, isso é, Senhor Deus, já está em nós mesmos, Pai. Me permita que a gente jogue fora tudo isso, Senhor. Te agradecemos, Pai, nessa noite por cada vida, Senhor Deus, que se dispôs, cada pessoa, Senhor Deus, cada família, que se dispôs a ouvir a Tua palavra, e mais que isso, Senhor Deus, mais que ouvir, Senhor, guardá-la no coração e se esforçar, Senhor Deus, para cumpri-la, Pai. Sei que é pelo Teu Espírito, Senhor, mas que assim seja, Senhor. Aquele que nessa noite, Senhor Deus, abriu seu coração para receber a Tua palavra, que ele seja guiado por ela, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus.